Oi, pessoal, então vamos para a segunda parte da aula 5 de microcontroladores e aplicações, no tema de comunicações hoje, entre microcontroladores e outros dispositivos. Então vamos lá. Pessoal, então a gente estava falando agora mesmo sobre comunicação serial assíncrona, diferencial, para ter mais imunidade a ruído. A gente também estava falando da rede RS485, do barramento, que a gente pode pôr vários dispositivos. E agora vamos avançar mais um pouquinho nesses temas de comunicação para sistemas embarcados. Bom, pessoal, duas tecnologias de comunicação que eu queria comentar com vocês, de forma breve, e aí se vocês precisarem, vocês podem aprofundar, é o SPI e o I2C. Então, conforme a tecnologia serial assíncrona é muito usada, ainda hoje, é antiga, ainda hoje é muito usada, mas alguns fabricantes tiveram a necessidade de desenvolver novas formas, novas tecnologias de transmissão de dados, só aumentar a tela aqui um pouquinho, e a ASPI, Serial Peripheral Interface, então, a interface de periférico serial, foi elaborada para ter mais robustez e um pouco mais aí um pouco mais de flexibilidade, então, um pouco mais recente, e ela é baseada no conceito de mestre-escravo. Então, a gente sempre vai ter um dispositivo que normalmente é o nosso microcontrolador, que é o mestre do barramento SPI, e a gente pode ter vários escravos nesse barramento. Tanto a SPI quanto a I2C são sistemas de comunicação serial síncrono. Então, quando a gente fala no sistema de comunicação síncrono, notem que a gente tem aqui uma linha de dado que é o SCLK, é o clock. Então, a gente tem uma saída de clock do microcontrolador entrando no primeiro escravo SPI, no segundo e no terceiro. Aqui tem 3, mas pode ter vários, tá? Então, a gente pode ter vários escravos SPI, sincronizados através de um clock, então, de forma síncrona, e a comunicação ocorre através de dois fios, então é uma comunicação full duplex, onde a gente tem o MOSI e o MISO. O MOSI é Master Out, Slave In, então é a saída do mestre e a entrada do slave. Então a gente liga o MOSI saindo do nosso microcontrolador para cada um dos escravos. Notem que o fio aqui está junto, então o mesmo MOSI vai para todos, Master Out, Slave In. E a gente tem o Master In, Slave Out. Então, sai do escravo e liga no mestre. E aí, um outro aspecto da comunicação SPI é que cada dispositivo, cada periférico SPI precisa de um sinal dedicado falando, vou falar com você, que a gente chama de SS, Slave Select, selecione o escravo. Então, o nosso microcontrolador precisa ter um pino para cada escravo que a gente tiver no nosso sistema. Então, a gente tem 3 escravos aqui, tem 3 pinos, SS1 no primeiro escravo, SS2 no segundo escravo, SS3 no terceiro escravo. Então, o microcontrolador aqui, o mestre SPI, ele define, ele orquestra. Eu vou falar com um sensor de pressão SPI, faz uma leitura. Agora eu vou falar com o giroscópio SPI, faz uma leitura. Então, é sempre parte do mestre as requisições. Normalmente a gente vai fazer um programa que fica varrendo. O mestre consulta um, depois consulta o outro, e assim sucessivamente. Então, esse aqui é o formato SPI, e existem vários sensores e dispositivos, displays, que falam, né, que conversam com o microcontrolador via SPI. O I2C
ele tem essa cara aqui de barramento, parecido lá com o RS485, a gente falou, mas notem que não é diferencial. O RS485 usa 2 fios para ser diferencial. Aqui, o I2C, que é Integrated Circuit, então, os chips, os circuitos integrados, né? A Philips é uma das criadoras dessa tecnologia para que os circuitos integrados, os CIs, os chips dentro de uma mesma placa conversem entre si. Por isso o I2C. Como ele é síncrono, um sistema síncrono, a gente tem uma linha SCL, que é o clock, que sincroniza todos. Então, a gente tem uma linha ligando todos juntos, que é o clock, e a gente tem uma linha de dados, SDA, ligando todos juntos. No I2C, normalmente a gente só tem um mestre, mas todos podem ser mestres, né? Qualquer nó, qualquer dispositivo pode se tornar mestre e usar o barramento e colocar dados no barramento. E todo mundo escuta. Tem um esquema de endereçamento para definir com quem que a gente vai falar no próprio barramento. Então, na própria definição do barramento. Então, quando o nó 1, ele pode mandar uma mensagem falando, dispositivo número 30, essa mensagem é para você, sincroniza via clock e manda a mensagem. Então, aqui são duas tecnologias de comunicação. Lembra que eu falei do interno e externo no começo da aula? Então, comunicação interna, dentro de um produto, dentro aí dos arredores do produto, dentro de uma mesma placa. Então, como eu falei a placa do piloto automático lá no começo, do Paparazzi Lisa, ele tem vários acelerômetros, giroscópios SPI, tem um rádio serial TTL, assíncrono. Se eu não me engano, o barômetro, sensor de pressão atmosférica, é I2C. Então, tem essa composição, tá? Pessoal, só para concluir aqui, antes de passar para o próximo, mostrar um exemplo de display. Pessoal, esse aqui é um display gráfico, bastante usado em vários produtos. Se eu não me engano, ele é de 64 por 128 a resolução. É exatamente o mesmo display, exatamente o mesmo produto. Só que notem que ele tem dois modelos. Ele tem um modelo I2C, esse aqui. Opa! Ele tem um modelo I2C, que é esse daqui. E, inclusive, se eu colocar ele aqui perto, vamos ver se dá para ver. Não sei se dá para ver que tem um lugar que está escrito assim, I2C Address. Então, você consegue selecionar qual o endereço dele. Então, esse aqui é I2C. Por que 4 terminais? Terra, alimentação, SDL e SCL e SDA. Aqui eu não coloquei, pessoal, para ficar mais bonitinho o slide, mas no I2C a gente prevê 2 resistores, tá? Um resistor no SCL, para 5 volts, para alimentação aí do circuito, e um no SDA, que são resistores de pull-up, para manter o SCL e SDA em alto quando não tem transmissão. O outro display que a gente tem aqui, igual, funciona do mesmo jeito, mas olha só quantos terminais ele tem. Então, ele tem um terminal para o terra, para alimentação, MISO, MOSE, clock e slave select. Eu não sei se dá para enxergar. Eu não planejei muito bem mostrar essas. Olha lá, não sei se dá para ver. CS. Eu acho que não ficou muito bom a minha demonstração. Pelo menos, demonstração não, mostrar o componente. Mas deu para ver que a gente, às vezes, tem o mesmo componente, versão I2C, versão SPI. Pessoal, agora a gente vai voltar, né? A gente falou aí do SPI, do I2C, vamos voltar numa coisa que é a evolução do RS485, que é o Controller Area Network, CAN. Então, essa é uma das tecnologias mais recentes e mais robustas para a comunicação de dados
entre microcontroladores, então por isso que ele chama CAN, Controller Area Network, é para fazer uma rede de controladores. Só para vocês terem uma ideia, existem carros aí dos mais simples, que tem aí 5, 6, 7, 8 microcontroladores ligados em rede. Alguns carros mais sofisticados têm mais de 100 microcontroladores em um único carro, e normalmente esses microcontroladores são conectados em rede CAN. Aviação também usa rede CAN e várias outras aplicações aí na indústria. Então, se a gente olhar a rede CAN, a gente lembra o RS485, terminador, nó. Então, a montagem, a arquitetura é bem similar, porém, o RS485, que a gente falou agora há pouco, ele deixa muitas decisões de arbitração de barramento, controle de colisão, no software, na implementação. Então, ele simplesmente fornece um meio físico. O CAN, a gente tem, se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem o nosso microcontrolador conectado num controlador CAN. E aí, pessoal, eu coloquei esse pontilhado aqui para dizer que existem microcontroladores já com o CAN embutido no microcontrolador. Então, você já compra o microcontrolador com CAN. E aí a gente não precisaria de um componente extra, que é o controlador CAN. E além do controlador CAN, a gente tem o transceiver, assim como tinha no RS485 driver, que a gente tem o transceiver para ajustar os níveis. Qual que é o grande diferencial? Que eu estava comentando que o RS485 é tudo em software, tudo definido no protocolo em software. O CAN tem algumas decisões e controles em hardware, no próprio controlador CAN. Controle de colisão, controle de acesso ao meio. Inclusive, em RS485, a gente pode usar um algoritmo que se chama Collision Avoidance. Então, você controla o uso do barramento para evitar uma colisão. Desculpa, gente. Isso é na rede CAN, era o que eu ia dizer. A rede CAN, a gente tem um algoritmo de evitar colisão, Collision Avoidance. Já no RS485, às vezes a gente precisa de um Collision Detector, né, de um algoritmo que detecta e corrige a colisão. Então, a rede CAN tem todo um mecanismo via hardware de ter robustez na transmissão dos dados, inclusive no endereçamento. O endereçamento define também prioridades. Então, se você tiver vários dispositivos que tentam transmitir ao mesmo tempo, ao invés de acontecer uma colisão, o dispositivo de maior prioridade fica com barramento para ele. Existe um algoritmo aí de bits recessivos e dominantes, e quando um dispositivo manda uma mensagem de maior prioridade, ela tem o domínio aí sobre o barramento. Bom, como eu falei, o barramento CAN é bastante robusto, então ele tem, quando a gente envia uma mensagem, ele tem algoritmos aí, implementações em hardware, para dar mais confiabilidade na transmissão, e tem várias aplicações. Então, eu queria mostrar uma aqui bem legal, que todo mundo já usou sem perceber. Se você andou de carro, tinha um barramento CAN controlando o carro ali para você, e você talvez sabia ou não sabia. Mas essa aqui é uma arquitetura de alto nível de uma rede CAN dentro de um carro popular, tá, pessoal? Não é um carro mega sofisticado. Essa figura eu peguei, tá? Tomei a liberdade de retirar desse artigo Automatic Reverse Engineering of CAN Bus Data Using Machine Learning Techniques. Bom, se você observar, vai lá no seu carro, no carro de alguém que você conhece, e olha embaixo da direção do volante, embaixo ali do painel, normalmente tem um conector. É uma lei, na verdade, todo carro tem que ter esse conector, por exemplo, para coletar dados de emissões, de como que estão as emissões desse carro. É um conector que é o oposto desse aqui, tá? Então, esse aqui é o que a gente ligaria naquele conector, tá? Esse aqui é um conector que a gente chama de OBD2, Onboard Diagnosis, e a gente conecta
ali embaixo, a gente liga esse cabo ali embaixo esse cabo OBD2 ali embaixo do painel, e a gente tem acesso à rede CAN do carro. Pessoal, eu estou falando aqui de tecnologia que você consegue construir um dispositivo desse por 50, 100 reais. Você consegue pegar seu microcontrolador e interagir com a rede CAN do carro, tá? Então, pode ser um microcontrolador aí relativamente simples fazendo isso. E aí, olhem como que é a rede desse carro, né? Quando a gente tem redes que começam a crescer, a gente coloca gateways por questão de segurança e para conectar essas redes, mas então a gente tem um gateway conectando várias redes, e aí a gente tem a rede CAN de diagnóstico, a rede CAN do dashboard, que também é chamado de cluster, onde ficam os ponteiros. Então, isso aqui é bem legal. Na verdade, tem várias brincadeiras que o pessoal faz. Você consegue pegar e mandar comandos via rede CAN. Eu quero que o ponteiro de velocidade fique a 100 por hora. Eu quero escrever ali no relógio do carro, olá. Dá para fazer várias coisas desse tipo. Tanto para personalizar, quanto para testar. Ou para outras intenções. Aí tem gente que também trabalha com segurança automotiva, então tem gente que testa as vulnerabilidades, né? Já que hoje um carro é um sistema com vários computadores ali dentro e rede, existem riscos envolvidos. A gente tem uma rede CAN que chama Drivetrain CAN, que tem lá, ó, sistema de controle do motor, da transmissão, CSP acho que é controle de estabilidade, e por aí vai. Então, a gente tem vários dispositivos mais críticos ligados nessa rede, e realmente a gente consegue ler parâmetros e enviar comandos. Lá nas referências tem o TCC do Matheus Flores, que fez TCC na UFSCar, em que ele testou vários comandos na rede CAN, e era possível, por exemplo, mandar um comando via rede CAN no conector OBD2 para acionar o airbag, em carros que tem banco eletrônico, mover o banco, abrir a porta, abrir o vidro, desligar uma vela, né, às vezes tem 4 velas, desligar uma. Então, mudar, inclusive, parâmetros do motor. Tem gente especializada em aumentar a potência do carro, comentei isso na primeira aula, mudando o software. A gente tem uma CAN de conforto aqui, Comfort CAN, né? Controle de acesso do carro, abrir a porta. E aí a gente tem uma outra rede, tá, pessoal? Olha só. Então, a gente tem uma rede CAN. Essa rede CAN tem uma conexão com uma rede LIN, que é Local Interconnect Network. Essa rede LIN, ela mexe o espelho, abre a porta, destrava a porta, sobe o vidro, desce o vidro. Então, é a rede que sai de um módulo CAN, passa ali pela porta e chega na porta, né? Benção carlense, porta com R puxado. Enfim, só para descontrair, já que na aula virtual não dá para brincar muito, ou dá, mas eu não sei. Então, a gente tem a rede LIN. E a gente também tem os sistemas de entretenimento, GPS, rádio, outros sistemas ligados em outra rede CAN. Então, o carro hoje é software sobre rodas, como o pessoal fala na Alemanha, e a gente pode fazer aplicações, a gente pode monitorar ou enviar comandos, dependendo da aplicação. Então, tem, inclusive, módulos OBD2, Bluetooth, Wi-Fi, de baixo custo, que você conecta no seu celular, coleta dados do carro, etc. Para quem quer aprofundar em rede CAN, você pode comprar os módulos MCP 2515, por exemplo. Esse aqui é um desses módulos, em que a gente tem aqui, da mesma forma que eu mostrei uma plaquinha dessa para RS485, aqui a gente liga o barramento CAN, e aqui a gente liga o microcontrolador que não tenha CAN, para que ele tenha CAN através dessa plaquinha. Se você quiser usar direto no PC, tem essa placa aqui que é bem legal. A gente já fez bastante coisa legal com essa placa, ela chama USB TIM, e ela é uma conexão CAN, então aqui você tem um barramento CAN conectado, e aqui a gente liga na USB. E aí a gente consegue monitorar, então monitorar tudo
que está passando no barramento CAN, de repente a gente quer entender como está funcionando alguma coisa no carro, ou enviar comandos. Funciona no Windows e no Linux, é bem interessante, tá? Então, isso aqui é uma visão geral de comunicação CAN, dá para falar bastante. Na aula de atuadores, eu falei dos motores Maxon, com os controladores EPOS, eles podem receber comandos de posição ou leitura de sensor via CAN. Bom, agora vamos mudar de assunto, falar de outra questão de comunicação aí em microcontroladores, que é o USB. Inclusive, eu me motivei a colocar esse slide de uma conversa com o Pedro aí no WhatsApp sobre comunicação serial versus USB nos últimos dias. Então, pessoal, a gente está falando até agora de comunicação serial síncrona, assíncrona, em que a gente envia de forma, vamos dizer assim, de forma bruta, os bits que a gente quer transmitir no fio. A comunicação USB é bem diferente dessas, apesar de ser Universal Serial Bus. Então, é um barramento serial universal. Qual que é a questão? Quando a gente tem, seja a nossa rede CAN, RS485, etc., cada um desses dispositivos tem uma forma, tem um protocolo, tem uma linguagem de comunicação. Como que você manda um número de ponto flutuante? Qual é a representação? Como que você manda o comando de liga e desliga? E aí o computador que está controlando isso, por exemplo, nem sempre sabe os detalhes de como controlar esse dispositivo. Então, você precisa de um software específico que seja compatível com esse dispositivo. O que foi pensado no USB é que, a partir do momento que você conecta um dispositivo USB num computador ou num microcontrolador, daqui a pouco eu falo, o dispositivo USB ele se identifica. Ele fala, eu sou o dispositivo, eu sou um mouse, o meu device driver, que tem as regras de como conversar comigo, é o HID, por exemplo, e aí estabelece alguma negociação. Qual que é a velocidade que você quer conversar? Se a gente está trabalhando numa serial assíncrona, RS485, é uma velocidade única que está todo mundo trabalhando, definido na implementação do projeto. USB, cada dispositivo pode ter uma velocidade, pode ter algumas características de trabalho e algumas funções. Então, quando você liga o dispositivo, ele vai falar o que ele é, o que ele faz, qual driver que cuida dele, qual velocidade ele vai trabalhar, e ele vai ganhar um endereço, né, ao ser enumerado. Então, o computador enumera ele. E aí, o USB sempre vai ter a figura de um host, USB host, que é, por exemplo, o nosso computador, ou uma Raspberry, né? Daqui 1 ou 2 aulas a gente vai falar de Linux embarcado, e a gente vai falar bastante de Raspberry Pi. Então, ele tem 4 USBs host, quer dizer que a gente liga dispositivos USB aqui. Um pendrive, um mouse, uma câmera, é um USB slave, né? É um dispositivo USB. Mas ele precisa de um host, de onde ser conectado. E a gente tem também a figura do USB OTG, On The Go. O USB OTG é um dispositivo que pode ser slave, pode ser um escravo no USB, como pode ser host também. Então, os celulares, os smartphones, normalmente têm porta USB OTG. Você liga num PC, o PC identifica smartphone, tal, para transferência de arquivo, etc. Mas ele também, você pode ligar um pendrive usando um cabo especial no celular. Alguns microcontroladores têm essa característica. Ele pode ser um dispositivo USB que você liga no PC e o PC identifica ele como um dispositivo USB, né, escravo, ou ele pode ser um host, por exemplo, para você ligar um pendrive no microcontrolador, para ligar um teclado ou um mouse no microcontrolador. Exemplos. A arquitetura USB já foi feita prevendo um hub. Então, você tem o USB hub
pode estar na placa-mãe do seu PC, às vezes você tem uma porta USB principal e você tem um hub com quatro saídas no seu PC, e você pode cascatear vários hubs. E aí você pode ter 5, 6, 7, 8 dispositivos ligados num hub, e aí esses hubs vão até um nó raiz conectando os dispositivos. Trazendo para a nossa realidade de microcontrolador, pessoal, o cabo USB é super simples. Então, a gente tem 5 volts, D+, e D-. Então, D+, e D-, lembra de uma coisa que a gente acabou de falar, o USB é um protocolo diferencial. Então, o USB, no padrão mais comum, é half duplex. Você tem 2 fios de forma diferencial para ou enviar ou receber dados. E aí a gente tem o Terra. Então o pessoal usa muito USB para alimentar. Vocês já devem ter visto ventilador, microcontrolador. Você liga só no USB para alimentar, porque você tem uns 5 volts ali, até 500 miliamperes, pela especificação USB, que podem ser fornecidos. E uma via de transmissão e recepção de dados diferencial com D+, D-. Isso aqui é serial. É serial da mesma forma que a gente estava falando até agora. Só que para você poder começar a sua comunicação serial, você tem todo um processo de enumeração, negociação de velocidade, qual é o dispositivo, qual é o driver, para o dispositivo começar a funcionar. E aí, pessoal, até agora a gente estava falando dos microcontroladores e dos dispositivos mandando dados seriais sem estar no padrão USB. Então, mas aí você pega o Arduino, pô, mas o Arduino tem porta USB, só que o Atmega 328, o microcontrolador, ele não é USB. Ele tem uma porta serial UART, assíncrona, com TX e RX, mas aqui não é USB. Então, o que foi feito na placa Arduino? Está destacado aqui, eu vou mostrar, mas está destacado aí no slide, pessoal. Foi colocado esse componente aqui, que eu estou apontando com o dedo, esse componente aqui, que é um conversor USB serial. Então, esse conversor USB serial, esse componente aqui, ele é independente do microcontrolador Atmega 328. Quando a gente conecta na USB essa placa, ele se identifica para o computador como um dispositivo que fala serial. Então, é uma porta serial virtual, que aparece lá como com 1, com 2, com 3, ou deve TTY USB 0, USB 1, através da USB. Então, esse é o caso do Arduino Uno. Não tem USB no microcontrolador, mas tem um conversor USB serial. Porém, existem microcontroladores com comunicação USB nativa. Assim como eu falei que tem microcontrolador com CAN e microcontrolador sem CAN, tem microcontrolador com USB e sem USB. O Arduino Leonardo, se a gente reparar, ele não tem aquele conversor USB serial. Tem um outro CI aqui, mas esse CI aqui não é conversor USB serial. A porta USB que a gente tem aqui é conectada direta no microcontrolador. Então, ele é nativamente USB. Isso dá alguma flexibilidade para a gente. A gente pode montar um firmware e esse Arduino se comportar como um teclado, um mouse, uma impressora. Depende de como ele se identificar na hora da enumeração, na hora da negociação com o USB host. Que mais que eu ia falar nesse slide? Falamos do Leonardo, do Arduino Leonardo. Temos o ESP32, por exemplo. É um módulo que a gente ainda vai falar mais dele. É um módulo com Wi-Fi, Bluetooth, 160 MHz e vários outros recursos, esse módulo aqui. E que não é USB. Ele tem TX, RX serial assíncrona. Mas aqui a gente tem um chipzinho, conversor USB serial. Então, você liga ele é detectado como uma porta serial no PC e a gente tem acesso ao TX e RX do microcontrolador através do conversor USB serial. Bom, passando aqui para frente, então, olha só que legal o que a gente poderia fazer. A gente poderia fazer esse programa aqui, que é um programa que eu fiz para quebrar meu galho aqui, pessoal, compartilhando com vocês.
Eu tenho um computador com Windows da UFSCar e não é muito confortável usar o Windows para mim, mas eu tenho meu computador aqui com Linux, e aí eu resolvi colocar uma senha bem complicada no computador com Windows. Pus uma senha que tem umas 20 letras, caracteres especiais, números. E aí eu não consigo lembrar essa senha. Então, para ter um pouco de diversão, eu resolvi pegar um microcontrolador Atmega 32U4. Esse microcontrolador tem USB nativo, e a gente pode configurar ele e fazer um programa para que o nosso microcontrolador se comporte como um teclado. Então, dá para comprar essa plaquinha. Olha o tamanho, tá aqui no meu dedo, pessoal, bem pequenininha. Eu comprei essa plaquinha aqui, que se vocês olharem, a única coisa que tem na placa, acho que é 2, 3 resistores e capacitores e um microcontrolador, que está meio apagado aqui, e aqui os 4 pinos da USB, o 5 volts, D+, D-, terra, tá? E aí, com esse programa que está aqui, só e somente só isso, quando a gente conecta no PC, essa plaquinha, a gente inicia o teclado, então vai aparecer para o PC que um teclado foi conectado, um teclado USB. A gente espera 3 segundos e meio para estabilizar, negociar, tá tudo em ordem, e a gente pode dar um keyboard.println, e aí a gente consegue mandar a senha. Então, esse é um dispositivo que digita a senha para mim. Eu coloco na USB, espero um pouquinho, ele digita o que eu quero, tá? Digita a senha, no caso. E aí, o programa termina com IO1. Depois que digitou a senha, não precisa fazer mais nada. Então, ele entra num loop infinito. Isso aqui é uma recomendação em sistemas embarcados. Se o seu programa termina, se ele não fica repetindo infinitamente, você coloca um loop infinito para o programa parar e não, de repente, fazer alguma coisa aleatória ou inesperada. Se eu quiser de novo, eu tiro, coloco, ele roda o programa de novo e envia. Aqui, no caso, eu coloquei senha complicada. Ele digita no teclado senha complicada para mim toda vez que é inserido. Mas, isso é um caso de teclado. Eu poderia usar bibliotecas e esse microcontrolador se comportar como um mouse, como um pendrive, como um dispositivo de armazenamento. Então, eu coloco alguns microcontroladores, quando você conecta eles aparecem como um pendrive, como um disco. Apesar dele não ser um disco, mas é uma forma de interagir com ele. Ele foi programado para se comportar como um disco. Ou, o que é mais comum, ele se comportar como porta serial. E aí, o serial, quando a gente dá serial begin, serial print, a gente está usando a comunicação serial através da USB desse microcontrolador. Então, aqui a gente está falando do Atmega 32U4. Tem outra variação, esse que eu mostrei para vocês, a gente pode usar como teclado. Tem esse aqui também, o pessoal usa para automatizar alguns processos de coleta de dados, por exemplo. É o mesmo microcontrolador, também no USB, mas ele tem uma entrada para um SD card. Então, a gente pode ter dados aqui, ele pode se comportar como um pendrive, ele pode se comportar como um pendrive seguro, por exemplo. Ele só dá acesso aos arquivos se tiver uma senha. Ou se você, por exemplo, digitar um código ou colocar uma impressão digital. Então, ele pode ser um pendrive aí de alta segurança, digamos assim. Ou ele pode ler dados do PC e passar para cá, por exemplo. Tem várias aplicações. Bom, por aí vai, pessoal. Tem vários microcontroladores USB. E aqui eu queria só compartilhar com vocês um estudo aqui de caso. Estudo de caso não, citar um caso de sucesso, que é um projeto open source, um projeto brasileiro, nacional, criado e coordenado pelo Fábio Souza, do portal Embarcados, que é o Franzininho Wi-Fi. Então, ele criou uma placa que chama Franzininho, e essa é uma evolução dessa placa, que é o Franzininho Wi-Fi. E o que tem de especial aqui no Franzininho Wi-Fi, pessoal,
é que ele usa um microcontrolador bem novo, que é o ESP32S2, tá? É esse microcontrolador aqui. Se vocês repararem, essa placa não tem outro chip, não tem um conversor USB serial aqui. O próprio ESP32S2 já tem USB nativo, né, no próprio microcontrolador. Do outro lado também não tem nada. Então a gente consegue que, de acordo com o firmware, com o software que a gente coloca aqui no franzininho Wi-Fi, ele pode se comportar como um pendrive, ele pode se comportar como uma porta serial ou outros tipos de dispositivo. Então, isso é legal porque, por exemplo, uma das coisas que o Fábio já fez é tratar isso aqui como um pendrive para gravar programas. Então, você coloca, o PC entende ele como um pendrive, e aí você arrasta o seu programa para cá, e o seu programa está gravado aqui na flash para o microcontrolador. Então, esse é um exemplo nacional bem legal, tá? Queria que vocês conhecessem o projeto, é um projeto aberto, bem legal, que está crescendo muito e de bastante sucesso. Gente, mudando de assunto agora, de novo. Então, pessoal, eu queria conversar agora com vocês sobre uma das coisas mais feitas hoje, que é comunicação via rede IP, né? Via internet. Às vezes a gente usa IP só localmente, só numa rede local, mas são os mesmos conceitos da internet. Então, se a gente pensar na nossa residência, por exemplo, você tem lá 1 ou 2 computadores, normalmente conectados via Wi-Fi ou cabo. Você tem um smartphone, normalmente via Wi-Fi. Você tem uma TV, às vezes conectada via Wi-Fi ou cabo. Você tem uma impressora, normalmente Wi-Fi. Tudo isso numa rede local, com IP, por exemplo, 192.168.0, aí de 1 a 254, 255. Então, normalmente a gente tem essa rede local na nossa casa e a gente tem um roteador Wi-Fi. Roteador Wi-Fi, ele pega tudo que está nessa nossa rede, que quer acessar a internet, envia para a internet, e aí a internet, infelizmente não é foco da aula hoje, falar sobre internet, que o funcionamento é fascinante, mas a internet é uma rede de comutação de pacotes, então, cada vez que a gente envia uma informação, essa informação é fragmentada em pequenos pacotes de dados, esses pacotes podem seguir por diferentes caminhos, e depois esses pacotes se unem e são reorganizados, por exemplo, num servidor, num data center do Google, da Microsoft, de algum data center aí, ou num banco, e aí a internet tem uma questão de robustez. Se um caminho falha, os pacotes procuram outro caminho até chegar no destino e voltar. E fato existem milhões de dispositivos IP. Né? Quando eu falo IP, é que tem um endereço, né, na internet, às vezes oculto. Né? Esse 192.168.0 é uma rede local oculta que não está visível na internet. A única coisa que a internet enxerga é o nosso gateway, o nosso roteador, que tem normalmente um IP visível na internet. E a internet é uma conexão de várias redes. E aí, através das rotas, das comutações de pacote dentro da internet, a rede encontra um caminho para que o destino solicitado seja atingido. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais disso. Queria falar de um conceito, então, aqui, já que a gente vai falar de rede, por que eu comecei a falar disso? Eu quero falar de conexão com nosso microcontrolador conectado na internet. Esse é o foco. Mas eu vou dar alguns conceitos básicos, lembrando que isso é assunto para 1 ou 2 disciplinas de redes, então eu vou falar de forma bem geral e rápida. Então, a primeira coisa é que a rede de computador, né, normalmente é organizada em camadas. Então, essa organização em camadas tem um modelo que se chama modelo OSI, que prevê alguns conceitos aí para facilitar a implementação de sistemas de rede. Então, a gente tem a camada de aplicação,
Isso no conceito, isso de forma teórica, tá? O modelo OSI é um modelo teórico, e quando a gente traz para a prática, ele fica mais simples. Então, a gente tem a camada de aplicação, por exemplo, web, camada de apresentação, por exemplo, converter língua, por exemplo, tipo de caractere, sessão, lembrar o que você tinha feito, transporte, fazer o dado chegar e garantir a entrega desse dado, rede, como que esse dado vai andar pela rede até chegar no destino, qual que é o endereço de origem de destino, enlace, como que a rede vai chegar na camada física, e camada física, notem que é a única camada que não está pontilhada, porque é onde realmente os dados fisicamente são transferidos. Então, aqui a gente tem um conceito de modularidade e de serviço. A camada de aplicação conversa de forma virtual com a camada de aplicação do outro lado, do dispositivo que a gente está conversando. Porém, isso é virtual. Na realidade, a nossa camada de apresentação, ela usa serviço, ela fala com a camada de apresentação, que fala com a camada de transporte, que fala com a camada de sessão, de transporte, de rede, de enlace física. A física transfere os dados, e aí isso aqui sobe da física para de enlace, rede, transporte, sessão, apresentação, aplicação. A nossa, de forma conceitual, a camada de aplicação está falando direto com a camada de aplicação, a de apresentação direto com a de apresentação. Mas, na verdade, os dados só trafegam na camada física. O que é interessante desse modelo? A gente tem uma modularidade, eu posso trocar a camada física, Ethernet, Wi-Fi, 4G, 5G, satélite. Eu posso trocar a camada física, todas as outras se mantêm, porque as interfaces entre essas camadas são as mesmas. Então, eu tenho reuso, eu tenho encapsulamento. A camada de aplicação não precisa saber nenhum detalhe da camada física. Quando alguém está programando uma aplicação web, ele não precisa saber como esses dados vão trafegar, se é via satélite, se é via rádio, se é via Wi-Fi. Quem cuida disso é a camada responsável por isso. Então, esse modelo em camadas, em que as camadas prestam serviço uma para a outra, traz essa flexibilidade, reuso e modularidade. Gente, vamos para um exemplo concreto, tá? Estou falando que nem o Cebolinha. Desculpa, gente. O Cebolinha aqui falou do evento completo, né? Mas vamos para um exemplo concreto. Então, aqui à esquerda a gente tem um modelo teórico, que eu falei que é o OSI, e aqui à direita a gente tem uma implementação prática, que é a camada de protocolo, a pilha de protocolos TCP/IP. Então, TCP/IP é a pilha de protocolos utilizada na internet, é o que faz a internet funcionar. E a gente tem o seguinte cenário, lá na camada física, a gente pode ter Ethernet, Wi-Fi, 4G do nosso celular, não importa para a camada de cima. No TCP/IP, a gente não tem aí um mapeamento direto do OSI para uma camada de enlace, em cima a gente já tem uma camada de rede IP, que cuida do endereçamento. Qual que é o seu endereço IP lá na internet, né? Tem o IPv4 e agora cada vez mais o IPv6 com mais flexibilidade e maior número de IPs. No transporte, a gente tem o TCP, que é o Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol. Então, cada um desses, em cima do IP, tem algumas características. O UDP, ele não tem confirmação de entrega, ele não tem sequência, então é muito usado, por exemplo, para vídeo ou para ligação telefônica, porque é preferível que dê uma pequena falhada no vídeo ou na ligação, mas que o fluxo seja rápido, do que quando tiver uma falha, você ficar retransmitindo. O TCP, ele garante a ordem e a entrega. Então, num vídeo, por exemplo, se tiver algum probleminha na rede, o TCP vai esperar um reenvio e vai garantir a entrega de todos. Então, o vídeo vai estar sempre perfeito, mas, de repente, ele vai parar. O UDP, de repente, dá uma falha, mas o vídeo continua.
TCP não prevê sessão, não prevê apresentação e vai direto para a aplicação. Então, em cima do TCP, a gente tem o web, que é HTTP, a gente tem FTP para transferência de arquivo, e o UDP DNS, que é perguntar qual IP, qual endereço numérico, né, na rede do UFSCar.br, DC UFSCar.br, DF UFSCar.br, ou voz sobre IP, que é o VoIP. Lembrando, pessoal, isso é uma visão geral rápida, tá? E agora eu vou falar rapidinho de cada camada, tá? Então, no contexto do TCP/IP, tá? Então, quando eu falo TCP/IP, o UDP está incluído. É a pilha de protocolos TCP/IP com o UDP incluído. Então, vamos começar pela aplicação. Vamos supor que eu quero acessar o site UFSCar.br. Então, aqui eu coloquei um exemplo real, tá, pessoal? No meu computador, vocês podem fazer isso no de vocês. Eu digitei telnet, www, lá no terminal, UFSCar.br. Qual que é a primeira coisa que acontece? Lembrando que isso é a aplicação HTTP, Hypertext Transfer Protocol, então protocolo de transferência de hipertexto para acessar páginas web. Por padrão é na porta 80, com SSL na porta 443, em que existe uma conexão virtual direta entre o cliente, nosso computador com navegador web, Google Chrome, Firefox, acessando um servidor web da UFSCar, que é onde está armazenada a página. Quando eu digitei telnet, www.ufscar.br, porta 80, primeira coisa, aqui a gente ainda não está no HTTP, mas vai ter um evento que vai acontecer, que é uma consulta DNS UDP. Então, o meu computador, ele quer acessar o UFSCar.br, mas o UFSCar.br é um nome. Então, ele vai olhar numa lista telefônica da internet, que é o serviço de DNS, Domain Name Service, Domain Name System, e vai perguntar qual que é o IP do www.ufscar.br. Então, ele vai no sistema de DNS, pergunta, e o sistema de DNS vai falar para ele, é o 200, 136, 217, 48. A partir do momento que eu sei o IP, aí o HTTP, o serviço HTTP, a aplicação HTTP vai fazer essa consulta. Então, isso que eu escrevi aqui, pessoal, é a mesma coisa que você abrir o navegador web e digitar www.ufscar.br. Eu estou mostrando o que acontece por trás, lá dentro do navegador, que dá para a gente testar na mão. Então, a partir do momento que a gente fez essa conexão, então, a camada HTTP, ela vai pedir para a camada TCP, eu quero abrir uma conexão para o 200.136.207.248 na porta 80. A camada HTTP não sabe fazer conexão, não sabe transferir dado por rede, não sabe nada das camadas de baixo. Ela sabe enviar comandos web e receber respostas web e mostrar na tela. Então, a camada TCP, o que ela vai fazer? Ela vai abrir uma porta, abrir uma conexão na porta 80, nesse endereço. E aí ela vai pedir para a camada de rede, a camada IP. Eu não coloquei setinha aqui porque não coube, tá? Mas ela vai pedir aqui para a camada IP. Camada IP, eu preciso chegar no 200.136.207.48, que é a camada de rede. A camada IP, ela não sabe como funciona HTTP, ela também não sabe como transferir dados no fio, mas ela sabe como encontrar o 200.136.207.48 na rede. Então, tem várias coisas que a camada de rede, a camada IP vai fazer. Por exemplo, ela vai verificar se esse computador está na mesma rede física que eu estou. Se tiver, é uma forma. Se ele tiver em outra rede, eu vou precisar acessar um gateway e rotear isso através da rede. Então, a camada IP vai tomar essas providências para a gente. Vai para a internet, isso chega no servidor e volta. Então, falando só da aplicação agora, o que eu fiz? Quando eu digitei telnet www.ufscar.br80, ele deu um try no IP, conectou no Medusa UFSCar.br, o servidor web, que o pessoal lá da UFSCar definiu, e abriu a conexão para mim. E esse GET
get/http 1.0 fui eu que digitei no teclado. Esse é um comando do protocolo HTTP que fala assim, me mande a página principal do UFSCar BR. Eu poderia pôr get/departamentos, get/index. Eu poderia pôr aqui o nome da página que eu quero. E aí o servidor respondeu. Então, o servidor, nessa conexão estabelecida via HTTP, não importando o que está embaixo, só considerando o HTTP, o servidor recebeu e respondeu, HTTP 1.1 found. Esse site existe, encontrei. Só que ele está no www2 UFSCar.br. E fechou a conexão. Então, ele falou assim, ó, o que você está querendo está no www2 UFSCar.br. Vai procurar lá. E fechou a porta na minha cara. Comum. O que o navegador web faria? O Google Chrome, o Firefox? Pô, o servidor me falou que é o www2 UFSCar.br. Então, aí ele vai fazer uma outra conexão em www2 UFSCar.br na porta 80. E aí ele vai dar um get e tentar receber, e receber essa página HTML integral para renderizar no navegador web. Então, a aplicação, notem aqui está toda a conversa entre cliente e servidor, cliente é a máquina que requisita, servidor é quem responde, toda a conversa está acontecendo independente das outras camadas. Vamos ver o que acontece na camada TCP. Então, na camada TCP, eu estou colocando que existe uma conexão direta entre essas duas camadas, tá? E a camada TCP se preocupa com alguns pontos. Porta. Qual que é a porta? A gente falou aqui na porta 80. E-mail é porta 25. A HTTPS é porta 443. Então, você tem uma lista de portas, né, que é o protocolo TCP que faz toma esse cuidado, digamos assim. O protocolo TCP, né, a camada de transporte, também cuida da sequência, segmentação e ordem. Então, vamos supor que eu vou fazer um download de um arquivo de 10 GB. Não dá para enviar o arquivo todo de uma vez. Ele precisa ser fragmentado em pequenos pacotes. Existe uma coisa que se chama MTU, Maximum Transfer Unit. Normalmente é 1.500 bytes. Então, a gente precisa quebrar um arquivo gigante em vários pacotes pequenos e mandar pacote a pacote. A camada IP, eventualmente, vai mandar cada pacote para um caminho. E, às vezes, você tem um pacote do fim do arquivo que chega antes do pacote que está antes para remontar o arquivo. Então, o TCP, ele precisa quebrar isso em vários pacotes, passar para a camada de rede enviar, receber, colocar em ordem e verificar se está tudo certo. Ele tem uma garantia, né? Tem várias verificações para garantir que não tenha erro. Tá? E o TCP também garante a entrega. Então, ele tem todo um sistema que chama de aperto de mão de 3 vias, handshake de 3 vias, que garante que o que você pediu chegou, né, do outro lado. Pessoal, aqui eu coloquei uma captura de um sniffer, que é uma ferramenta de rede, daqui a pouco eu vou falar, que captura tudo que está passando no fio, para a gente estudar a rede. Então, olha só, Transmission Control Protocol, TCP, está saindo da porta 58242, porta de destino 80, sequência 17, ACK, confirmação 1, tamanho 2. Então, está aqui, ó, porta de origem, destino. Esse meu pedido aqui, ó, pessoal, isso aqui é referente ao nosso HTTP. Tá? O TCP não sabe que é HTTP, mas ele fez o trabalho. E ele quebrou isso em 2 pacotes. Então, o TCP decidiu que era melhor mandar em 2 pacotes, ele quebrou esse trecho aqui, essa requisição, em 2 pacotes, e mandou, montando uma sequência para reordenar na volta. Então, lembrando, é transparente para o TCP o que está acontecendo tanto no HTTP quanto no IP. Vamos para a camada IP. A camada IP,
ela cuida do endereçamento lógico. Então, qual que é o IP do meu computador, qual que é o IP do servidor, e como que um IP vai chegar até o outro, como que os dados de uma máquina com IP chegam no outro. Então, ele, além do endereçamento lógico, ó, meu computador é 192.168.88.251, e ele quer chegar no 200.136.207.48. Como que isso vai ser roteado? Se precisar, talvez não precise ser roteado. Por exemplo, se o meu computador, 192.168.88.251, quiser acessar 192.168.88.10, está na mesma rede. Quando está na mesma rede fisicamente, na mesma subrede, o sistema detecta e manda no próprio barramento da rede. Aqui está em outra rede, então ele vai tomar a decisão de pedir para um roteador. Então, se eu quisesse falar com uma máquina na mesma rede, eu acessava essa máquina diretamente. Como eu quero falar com uma máquina que não está na minha rede, eu nem sei onde ela está, eu preciso pedir para um roteador, para um gateway, encontrar para mim o caminho. Então, esse é o símbolo de roteador, tá, pessoal? Esse símbolo aqui. Então, vamos ver aqui, ó, a análise do pacote IP, né? IPv4, endereço de origem está aqui, endereço de destino. Differential Services se for voz, ele coloca algumas informações aqui para ter mais qualidade na transmissão. Se eu quero fragmentar ou não esse pacote, eu tenho um checksum para garantir integridade, origem e destino. Então, essa é a camada de rede, colocando suas informações. Cada um desses protocolos coloca o que a gente chama de cabeçalho, ele coloca uma informação de controle dele. O TCP tem informações de controle que ele coloca, passa para o IP pega tudo que está no TCP mais as informações de controle, que é o cabeçalho TCP, e coloca o cabeçalho IP, e isso vai crescendo até chegar na internet, que vai mandar para o nosso destino. Gente, agora vamos para o meio físico, que é onde o dado vai ser realmente transmitido. A gente está na camada de rede. No meio físico, por exemplo, Ethernet, eu estou aqui com o cabo de rede Ethernet, não tem cabo de rede, mas todo mundo sabe qual que é. Então, o HTTP passou para o TCP, que passou para o IP, que passou para o Ethernet, e aí, se a gente olhar aqui o dump, né, olha lá, a gente tem Ethernet, tem um endereço físico de hardware, então aqui a gente tem o endereço físico da rede Ethernet, e uma informação do que eu estou carregando, estou carregando um pacote IPv4, então a camada de cima é IPv4. A gente pega e coloca isso no barramento. A Ethernet é um barramento também, embora com os switches isso tenha ficado centralizado. Não dá para entrar nesse detalhe, mas a gente coloca no cabo de rede essa informação que vai até o switch, que está aqui, por exemplo, na minha casa. E aqui eu coloquei uma observação importante. Antes eu estava sempre colocando o servidor, pessoal, aqui ó, do lado direito. Servidor, 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 servidor. Agora eu pus destino. Por quê? O servidor não está na mesma rede. Então, através de um cálculo de rede, nosso sistema detecta que o servidor está numa rede que não é a nossa e ele não sabe como chegar nesse servidor. Então, o destino aqui na camada física, apesar de o destino final ser o servidor, o destino não vai ser o servidor. O destino vai ser o gateway, vai ser o roteador da nossa rede, que vai receber esse pacote e olhar origem, 192.168.88.251, destino 136.207.48. E aí ele vai mandar isso para o próximo roteador da internet. O próximo roteador da internet vai ter uma tabela estática ou dinâmica falando quais os caminhos para chegar nesse IP, que vai mandar para outro roteador, e para outro, e para outro, e para outro, até chegar no nosso destino e voltar. Então, o meio físico vai cuidar de cabos, envio de bits fisicamente, especificação elétrica, voltagens, controle de colisão, acesso ao meio, e vai ter um endereço físico. Então,
basicamente é isso. Pessoal, posso fazer uma demonstração rápida aqui? Eu acho que eu gosto eu acho isso bem interessante. Eu abri aqui um terminal no meu computador, acho que todo mundo consegue enxergar. Eu posso dar um comando, para quem está no Windows, você pode dar o comando trace route, traçar rota. Eu vou usar um comando aqui do Linux, que é bem prático, que é mtr, www.fiscarbr. Isso aqui mostra o caminho de cada roteador que os meus pacotes estão passando, saindo do meu computador até chegar no servidor e voltando. Então, quando eu ponho meu computador 92.168.882.5.1, ele não sabe chegar nesse servidor. Então, ele mandou para o gateway. Mandou para o gateway. O gateway mandou para um outro roteador, o 92.168.0.1. Esse roteador mandou para outro, 10.15.0.1. Vocês devem ter reparado aqui que eu uso o NET, porque aí ele mandou para alguma coisa interna da rede Virtua, mandou para a Embratel, mandou para alguma conexão, algum roteador que deve estar em São Paulo. Então, às vezes, pelo endereço dos roteadores, a gente tem noção, tá? Do caminho. Mandou para um outro roteador, até que chegou num roteador aqui, ó, Border Gateway São Carlos. Então, provavelmente, eu sou um cliente da NET, meus pacotes foram até São Paulo, que foi a rota encontrada, e de São Paulo voltaram para São Carlos, através desse caminho, até chegar nessa máquina. Porque provavelmente não tem um ponto de troca de tráfego em São Carlos. Caminhos para os pacotes fazerem diretamente em São Carlos. Não tem uma conexão direta NET ou Fiscar. No passado, eu até acho que existiu. Mas a gente pode fazer um exemplo diferente, pessoal. MTR, WW, vamos pensar, por exemplo, um que eu gosto, Ferrari.it, Itália. Então, olha só, passei por um roteador, outro roteador, outro roteador. Aqui, pessoal, olha só, ele foi para um roteador em Miami, para chegar na Itália. Né? Sei lá, Rússia.ru. Então, olha lá, agora a gente foi, os pacotes foram por, provavelmente, Campinas, provavelmente ou New York ou Nova York. Aqui deve ser um cabo transoceânico que chega na Rússia. Tá? Isso aqui são exemplos, vocês podem brincar com esse comando para ver rotas, caminhos que os pacotes fazem de roteador em roteador. E a camada de rede é responsável por fazer esse caminho acontecer da melhor forma possível. Se um roteador aqui no caminho falhar, a camada de rede automaticamente acha outro caminho através de outros roteadores, porque imagina isso vários roteadores interconectados com vários outros. Então, de repente, um caminho falha, aí você faz outro caminho, como se fosse uma estrutura de rodovias. Desculpa, gente, acabei, acho que falando muito, que esse assunto é legal, né? Bom, aqui está o cabo de rede, esse que é o cabo de rede aí na camada física. E aí, para terminar, eu queria que ficasse bem claro, a gente está falando de microcontrolador tudo é byte, rede também é tudo byte. A gente está falando de todas essas camadas, toda essa modularidade, mas no fim, pessoal, olhem aqui embaixo, essa aqui é a comunicação da requisição da página web da UFSCar, que são bytes, são vários bytes em sequência. E aí a gente define protocolos. Então, a gente tem um protocolo IP, que tem um formato, TCP tem um formato, HTTP tem um formato, e o formato lá de baixo, na camada física, que é o frame Ethernet, ele tem 6 bytes definindo origem, são esses primeiros 6 bytes, 6 bytes definindo destino, que é físico, tá? O endereço físico da minha placa de rede, que é diferente do IP, e o endereço físico do roteador, que é diferente do IP. O IP é um endereço lógico. O tipo, que é IP, e o payload, que é todo o nosso pacote está aqui dentro. E um código de verificação. Tá? Eu vou abrir, pessoal,
esse aplicativo que chama Wireshark, e se alguém gosta desse assunto de rede, você pode estudar mais, entender melhor como a rede funciona através desse sniffer, que é o Wireshark. Então, eu só vou colocar ele aqui na tela, acho que todo mundo está vendo. Esse aqui é a análise dos pacotes, então eu cliquei nesse botão, ele capturou os pacotes, e aí eu fiz o acesso à página da UFSCar, e aqui a gente consegue ver, ó, GET, HTTP 1.0, e aqui a gente consegue ver passo a passo, ó, 68 bytes on-wire, 68 bytes no fio. Qual foi a placa de rede? Foi Ethernet. Qual o MAC, o endereço físico da placa de origem e da placa de destino? O que estava carregando? IP, está aqui. Dentro do IP, a gente tinha um TCP, está aqui. E conforme a gente vai clicando, a gente vai vendo ali embaixo quais bytes representam isso, tá? Por exemplo, onde que ele está definindo com a porta 80? Aqui, ó, nesse byte. Vamos descendo mais. Aliás, cadê o IP de origem e IP de destino? Está aqui, pessoal. IP de origem e IP de destino. Tá? Então, eles estão aqui. A gente está nos bytes. Ó, são 2 pacotes. Ele foi fragmentado em 2 pacotes, 91 e 97. São 2 frames Ethernet que foram juntados, até a gente chegar na própria requisição, get/http 1.0. Eu posso dar um follow aqui para quem quiser brincar, http string, e ter aqui toda a conversa, ó, get http 1.0 e a resposta do servidor. Então, isso aqui é uma ferramenta para quem quiser explorar, conhecer mais sobre comunicação de dados na parte de TCP/IP de rede, tá? Vamos dar mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta para terminar essa aula com a parte 3. Obrigado pela paciência por enquanto.